doutora Adriana entrou. Boa noite, doutora Adriana. É um Boa prazer tê-la aqui noite. com a gente. Boa noite, Mariana. Quero falar que o prazer é todo meu de estar aqui nessa live da Abraço, nessa grande iniciativa da Abraço para divulgar o Manual Brasileiro de Osteoporose e estar com você, que faz parte do departamento dos jovens pesquisadores e das mídias sociais da Abraço. Mais uma vez, parabéns pela iniciativa e eu acho que hoje é maravilhoso estar aqui para falar de um assunto bem do universo feminino, né, Mariana? É verdade. É muito bom tê-la com a gente, doutora Adriana, porque você, além de ginecologista, professora livre-docente da Unicamp, como a gente sabe, também tem uma grande expertise, né, em saúde óssea feminina. E hoje a gente vai falar desse tema da puberdade após menopausa, as repercussões na saúde óssea, que é um tema que foi muito falado, não em um capítulo específico do manual, mas está presente no manual, né, Manual Brasileiro de Osteoporose, né? E eu queria te perguntar, começar a falar sobre isso, né? Esse manual ele está super bonito, eu gostei muito. Ele tá muito bem diagramado, as imagens são lindas, né? Tá muito didático. Eu queria te perguntar como é que foi organizar esse manual e ser uma das editoras junto com a doutora Vera e a doutora Pérola. Conta um pouquinho para a gente como foi esse processo. Mariana, eu também estou com meu exemplar Ah, aqui. Eu posso te falar, Mariana, que foi um dos maiores prazeres da minha vida construir juntamente com duas profissionais altamente especialistas em saúde óssea e as quais eu admiro muito. E olha, que comprometimento das duas, me deu muito prazer ver o cronograma, a rotina de trabalho, assim, a seriedade, a pontualidade em que elas levaram esse trabalho conosco. A ideia surgiu através de uma iniciativa da Frente de Coalizão da Osteoporose Brasil, que é liderado pela Associação Brasileira de Qualidade de Vida, o Alberto Gata, que realmente nos motivou para fazer o manual. E trabalhar com as duas, para mim, foi um prêmio. O manual tem 22 capítulos. Esses 22 capítulos abrangem tudo em que um médico, seja ele especialista ou não em osteoporose, tem à mão de fácil acesso. E uma coisa que nós três concordamos, e que para mim eu acho que é um dos grandes relevâncias, é que são capítulos diretos, objetivos, leitura rápida, altamente assim, convidativa, com vários quadros, bem coloridos, tudo que a gente chama atenção tá assim, em negrito. Então, assim, você pega o capítulo, você já lê e você já começa a aplicar, que é exatamente isso que a gente queria. Um manual que pode ser baixado gratuitamente, por ser um instrumento vivo, ele vai se renovando. Imagine, Mariana, a gente acabou de lançar em maio com 22 capítulos. Você acredita que a gente já está escrevendo mais 2 capítulos? Então, assim, ele vai se atualizando imediatamente. A gente para a par com toda a literatura mundial. Surgiu uma coisa de interesse, a gente já está colocando no manual. Esteja em qualquer região do Brasil, você pode baixar, você pode tirar uma dúvida, você pode aplicar. As referências são todas super atualizadas. Então, isso nos deu um grande prazer em fazer. E trabalhar com a Vera, que é reumatologista, com a Pérola, que é fisiatra, e eu, ginecologista, já dá a dimensão do que é essa condição clínica, a osteoporose. Na realidade, é uma doença que merece atenção de todos nós, de todos os especialistas, tanto faz de que especialidade você é, mas é importante para todos nós, para o radiologista, para o endócrino, para o médico de UTI, que vai cuidar de uma pós-fratura, de um ortopedista, para o pediatra, que vai acompanhar essa criança para ela adquirir maior massa óssea. Então, é uma especialidade que é de todos nós. E eu acho que, Mariana, uma coisa muito interessante, né? Quando a gente fala muito de saúde óssea,
e as pessoas veem eu falando muito, publicando muito, dando aula sobre isso, as pessoas me perguntam, mas você não é mais ginecologista? Até isso a gente ouve. Não, é exatamente por eu ser ginecologista é que nós estamos envolvidos na saúde global da mulher. E como a gente sabe, as mulheres são altamente afetadas pela perda de massa óssea. Então, é exatamente isso. O ginecologista que acompanha a mulher. Na realidade, Mariana, a gente acompanha os bebezinhos desde que nascem, né? Quando é uma menininha ou como é menininho, você cuida da criança dentro do útero materno, já se preocupando com a ossificação desse bebê, promovendo uma boa nutrição para gestante, suplementação e uma dieta rica em cálcio, adequação de vitamina D. A gente está cuidando da massa óssea desde o feto. Daí a gente perde um pouquinho o contato com essa pessoa na infância, mas da puberdade até a senilidade, o ginecologista tem muitas oportunidades para cuidar da saúde óssea e ter essa preocupação de fazer com que ela ganhe mais ossos ao longo da vida, uma mineralização mais forte, para que ela possa chegar à sua menopausa, à sua senilidade, com ossos mais fortes e menor risco de fratura. Então, mais uma vez, foi um prazer imenso. E para os que ainda não têm, eu falo para entrar no site da Abraço, da Febrasgo, de todas as sociedades apoiadoras, inclusive, Mariana, sociedades internacionais de peso, como a Sociedade Internacional de Menopausa, respalda. Mariana, nosso QR Code está no site internacional da International Osteoporosis Foundation, para qualquer médico do mundo ter acesso. Isso é super importante, esse ponto de ter a chancela, né, dessas sociedades tão importantes e da IOF também. E um manual que vai direto ao ponto, né, doutora Adriana? E é um manual de fácil consulta, é muito acessível. E um outro ponto importante que você colocou é sobre essa questão do metabolismo ósseo, tá em diversas especialidades afins, né? Desde o ginecologista, o endócrino, o geriatra, o ortopedista, né? O nefro, né? E a gente percebe, você já deu uma pincelada, né? Que a mulher, ela tem vários ciclos na vida e durante todo esse ciclo da vida da mulher, ela pode estar sujeita a fatores que podem levar, né, a prejuízos da massa óssea, né? E eu vou abrir também para perguntas, doutora Adriana. Eu gostaria só de pedir para vocês, quando forem fazer alguma pergunta, tem uma caixinha aqui de perguntas, aqui embaixo, se vocês puderem deixar as perguntas, porque aí já vão sendo catalogadas as perguntas e fica de fácil acesso para eu fazer para a doutora Adriana, tá? Se quiserem fazer algum comentário em geral e tudo mais, pode usar o chat sem problemas, tá? Doutora Adriana, então, já falamos um pouquinho do manual, já falamos como que os colegas podem acessar o manual, né? O manual está fresquinho, eu li também o capítulo do Romosozumab, que também está aí, então está realmente super dinâmico. Vamos começar, então, pela puberdade. Surgiu uma dúvida, a puberdade, ela pode influenciar na massa óssea, né? O que é mais prejudicial de maneira geral, se a gente pudesse falar para o Osho? É a puberdade precoce ou a puberdade tardia? O que a gente tem que se preocupar mais com as meninas? Então, Mariana, a puberdade é extremamente importante. Um fator mais determinante para a perda óssea, a osteoporose e as fraturas é o que essa menina na puberdade ganhou e consolidou de mineralização óssea, de cálcio. Você imagine que todo o cálcio que a gente vai ter na vida, a gente ganha até os 18 anos. E dali em diante a gente mantém, e a partir ali do climatério e tudo, a gente inicia uma perda. Então você vê que atitudes que são tomadas na puberdade vai estabelecer o risco dela quando ela ficar mais idosa. E você sabe que uma das frases que eu mais gosto, a osteoporose na realidade é uma doença pediátrica, mas que se manifesta na senilidade. É a pura verdade. Então, por exemplo, começa desde a criança.
a nutrição, a atividade física, a exposição solar, esses hábitos. Mas a puberdade é o momento em que ocorre o estirão da puberdade, até ali nos 2 anos antes da menina menstruar pela primeira vez, em que ela atinge 95% do seu estirão, da sua altura final. E a partir daí, o momento em que esse osso vai se consolidar. Tem uma pesquisa extremamente interessante, inclusive feita no Brasil, que eles avaliam, olha só, as características sexuais secundárias, então o crescimento da mama, a epilificação até a primeira menstruação, e a quantidade de osso. E olha que interessante, as meninas ganham ossos, vamos supor, o cálcio do osso, naquela idade de 13 anos, e bem ali quando ela atingiu o estirão, a partir do momento que atingiu o estirão, ela está consolidando. Então, quando ela está em estadio de desenvolvimento de mama, M3, quando já tem o botãozinho mamário, já tem elevação da papila. Então, veja bem, é uma menininha que acabou de menstruar, mas dos 13 aos 14 anos, o que ela tiver de ingestão de cálcio, ingestão de proteína, atividade física, tudo ela vai levar para o resto da vida. Se nesse período a menina, às vezes, ou não se alimenta bem, ou aquele culto à magreza excessível, os casos de anorexia, de bulimia, aí sim um bom reconhecimento, uma boa nutricionista, psiquiatra, ou seja, para que faça a abordagem desta menina neste período. Mariana, é o que a gente chama janela de oportunidade para o ganho de mineral ósseo neste período. Então, aqui eu acho fundamental. A menina com puberdade precoce, ou seja, aquela que menstrua antes dos 8 anos de idade, o que ela não vai atingir, veja bem, é a altura final dela. Então, ela vai ficar mais baixinha, com ossos menores, mas ela vai solidificar as epífises, né? As epífises de crescimento muito antes do tempo. Então, o prejudicial seria antes na questão da altura, mas sem dúvida nenhuma, a puberdade mais tardia é que influencia a massa óssea. E é isso que a gente só constitucional, e essa constituição, veja bem, ela vai menstruar e vai adquirir osso. Mas, às vezes, pode ser quadros ligados às alterações endócrinas e nutricionais. Aqui eu lembro o hipogonadismo, tanto o hipogonadotrófico como o hipergonadotrófico, ou seja, com aumento ou diminuição de gonadotrofinas, que a gente pode estar, assim, à frente de um caso de digenesia gonadal, a gente pode estar à frente de doenças, veja bem, hipotalâmicas, como deficiência ou insuficiência por excesso de exercício ou qualquer coisa desse tipo. E aí sim, a gente está perdendo aquela janela de oportunidade para essa menina mineralizar o seu osso. Então, quando ela chegar na vida adulta, ela vai começar a perder o osso do mínimo que ela atingiu de pico de massa óssea. Por isso que é tão importante quem cuida de adolescente, ou seja, o pediatra que faz a abordagem da adolescente, ou nós ginecologistas. Porque, veja bem, a mãe geralmente traz a menina para a primeira consulta ginecológica quando ela acabou de menstruar praticamente. Às vezes para fazer orientação menstrual, fazer orientação dos cuidados genitais, como higiene, ou para tratar uma cólica, ou aquelas meninas que eventualmente já vão iniciar atividade sexual para a gente indicar um método contraceptivo. Mas o ginecologista e o pediatra não deve só se preocupar com a sua questão do momento. Deve sim fazer essa abordagem global. Quanto ela ingere de cálcio, lembrando que as adolescentes, ou os adolescentes, os meninos também, eles devem ingerir pelo menos 30% a mais de cálcio do que uma mulher adulta. Então, por exemplo, a necessidade de um adolescente é 1.300 miligramas de cálcio ao dia. E, Mariana, você já viu algum adolescente beber leite? É difícil, Difícil, né? difícil. Porque eles param quando são crianças, e aí quando chega na adolescência, que você fala, você tem que comer
beber leite, você tem que comer laticínios, porque 80% de uma dieta suficiente em cálcio, 80% vem do leite e do laticínios. Então, é importante a gente frisar, estimular a dieta em primeiro lugar, muito mais outros componentes. A dieta vem com proteínas, lembrar que essa criança, né, essa adolescente está crescendo. Então, sempre estimular uma dieta rica em cálcio, exposição solar, adequação de vitamina D, atividade física, veja bem, é adequada para aquela faixa etária, né? Ninguém vai pedir para uma criança ou uma adolescente fazer musculação, que agora não é a hora. Mas ela deve sim ter uma vida muito ativa. E é neste período que a gente tem que insistir. E, Mariana, uma coisa importante, não pode só lembrar da osteoporose quando essa mulher atinge a menopausa, os estados de hipoestrogenismo. Lembrar que o osso é um tecido dinâmico, ele está sempre em formação, em remodelação. E é na adolescência em que o equilíbrio entre o ganho, o crescimento, a mineralização é mais importante. E a gente não pode perder esse período. Por isso que pediatras que cuidam de adolescente, nós ginecologistas ou qualquer outra especialidade, principalmente aquelas que cuidam de comorbidades ou doenças ou medicamentos que afetam a massa óssea, devem estar focados nisso. Mas, Mariana, a gente deve se preocupar com os dois lados, né? Com a precoce e com a tardia. Mas a tardia, em termos de mineralização, é o que mais nos preocupa realmente. Perfeito. Eu achei maravilhosa essa definição que você falou, que a osteoporose é uma doença pediátrica que se manifesta na senilidade. Eu achei perfeito. E então a gente pode falar que, de maneira geral, a preocupação com as meninas com a puberdade precoce é porque elas não crescem. A puberdade tardia, as meninas crescem, porém não mineralizam, não tem essa posição adequada de cálcio, então podem ter prejuízo na massa óssea, até defeitos de mineralização, né, doutora Adriana? A gente perdeu aquela oportunidade. Perdeu a A gente fala oportunidade. na menopausa com a terapia hormonal, as meninas, lembra que eu te falei, de 13 a 14 anos é fundamental essa janelinha de oportunidade. E característica sexual secundária, quando ela está no estadio de mama, é M3, entendeu? Uhum. Esse seria o período de mais ganho de massa óssea. Perfeito. E aí também você já incutiu alguns conceitos de pico de massa óssea, que é o nosso banco de osso, né? Que a gente sabe que em torno de 70% no mínimo é genético, mas tem os 30% aí que é ambiental, o quanto a gente ingere de cálcio preferencialmente na dieta, atividade física e níveis adequados de vitamina D, né? Uhum. Teve um ponto que você colocou, que é essa ida das meninas ao ginecologista, né? E isso vai ao encontro de uma pergunta que a doutora Vera fez aqui para a gente sobre isso. Ela coloca assim: doutora Adriana, boa noite. Eu gostaria de saber se existem pílulas anticoncepcionais que, quando dadas às adolescentes, né, nessas primeiras idas, né, ao ginecologista, por exemplo, podem causar algum dano à saúde óssea. Pergunta da doutora Vera Schenfeld. Querida Vera, muito obrigada de ter o privilégio aqui da sua presença. A doutora Vera é uma das coordenadoras do manual em conjunto conosco. E Vera, sua pergunta é muito interessante. Bom, a questão da pílula, por ela ter estrogênio e progestogênio, ela, na realidade, ela protege o osso. Então, aquelas meninas que já acabaram estirando a puberdade, então, geralmente ali, a partir do momento que praticamente menstruam, elas já têm 95% da sua altura final, a gente pode entrar com pílula. Existem estudos de comparação de pílulas de 20 e 30 microgramas. As pílulas de 30 microgramas de tinoestradiol, para adolescente, quando a gente se preocupa com o osso, talvez tenha um ganho de massa óssea, ou seja, a manutenção de massa óssea até melhor. A adolescente
não vai ter prejuízo com o uso da pílula. É claro que existe alguns progestogênios que são mais benéficos para o osso, então quando a gente vai selecionar uma pílula. Mas, de modo geral, existem revisões sistemáticas, revisões da Cochrane, que mulheres que usam pílula, mesmo aquelas que iniciaram na adolescência, por mais de 4 anos, existe uma redução de risco de fratura quando elas atingirem o período de climatério. Só salientando que tudo que a gente tem sobre métodos contraceptivos hormonais, então, por exemplo, os implantes, as pílulas, os injetáveis, anel vaginal, adesivo, sempre se refere à densidade mineral óssea. A gente não tem realmente aquilo, o desfecho final. O quanto, por exemplo, essa menina que usou Depo-Provera. A Depo-Provera é um injetável trimestral só de progestogênio e que está relacionado, quando se usa por muitos anos, a uma menor massa óssea, isso sim. Mas o que essa menor massa óssea vamos supor, vai ter de risco de fratura, é que ainda não existe estudo sobre isso. Então, se a gente for falar em contracepção hormonal, tanto na adolescente, mas também na mulher adulta, aquelas que têm alto risco por uma perda óssea, ou vamos supor, que tem outras comorbidades, que tomam algum medicamento, aquelas que a gente tem maior preocupação, a pílula, ela pode sim estar muito bem empregada. Os implantes também, porque mantém a massa óssea. Agora, a Depo-Provera, principalmente se for usada a longo prazo, preocuparia em termos da densidade mineral óssea. Mas a gente não pode, obrigatoriamente, traduzir isso em risco de fratura ainda. Perfeito. A doutora Juliana Gaino, a reumato querida de Campinas, está perguntando qual a idade consideramos puberdade tardia e menarca tardia. É isso, Ju? Pode responder, doutora? Isso. Puberdade tardia e menarca tardia. Quais idades, doutora? Isso. Na realidade, a gente chama de puberdade tardia, ou então até mesmo pode ser diagnosticado o que a gente chama de uma amenorreia primária. Juliana, seria o seguinte, quando a menina não apresenta características sexuais secundárias, principalmente a telarca. Telarca é desenvolvimento de mama até os 13 anos de idade. Então, essa menina tem que ser investigada. Ou então, se ela apresentou a telarca, vamos supor, aos 12, aos 10, e até se passaram 5 anos e ela ainda não menstruou, entendeu? Então, por exemplo, a menina que teve telarca aos 10, ela tem que menstruar até os 15. Passou 5 anos, realmente você tem que investigar que você pode estar à frente de uma amenorreia primária, ou seja, de uma puberdade tardia, que pode ser constitucional, então você vê história familiar, ou pode ser alguma coisa relacionada a doenças genéticas, as disgenesias gonadais, por exemplo, síndrome de Turner também, uma alteração genética, mas daí a menininha vai ter muito provavelmente alguns estigmas também, né, genéticos, ou então a gente pode estar à frente de um distúrbio alimentar, ou a gente pode estar à frente de algo, por exemplo, como a síndrome de Rokitansky, às vezes ela, veja bem, ela teve a pubarca, mas não menstruou, mas daí é algo canalicular, ou seja, ela não tem os 2/3 superiores da vagina, ou uma síndrome de Morris, que seria a insensibilidade aos receptores de androgênio. Então, ela tem que ser investigada. Se não tiver telarca até os 13 anos, ou se não menstruar até 5 anos após a telarca. É isso que a gente considera. Perfeito. Doutora Adriana, assim, durante toda a vida reprodutiva da mulher, ela vai tendo contato com diversos fatores que podem influenciar na massa óssea e serem fatores de risco para comprometimento de massa óssea, maior risco de fraturas. E isso vai desde medicamentos, né? E muitos desses medicamentos são realmente usados nessa faixa etária, até fatores talvez neuropsiquiátricos. Enfim, eu queria que você falasse um pouquinho de quais fatores durante a vida reprodutiva da mulher que vão influenciar na massa óssea.
E essa é ótima pergunta, Mariana. Mariana, é o seguinte, durante a vida reprodutiva, ou seja, acabou a puberdade, aos 18 anos, ela já mineralizou, já cresceu, já está com o esqueleto que ela vai ter até o fim da vida. Até o fim da vida é tudo que ela atingiu até os 18 anos. Então, durante a vida reprodutiva, o que pode afetar a massa óssea? Estados fisiológicos, como gestação e lactação. Então, por exemplo, na gravidez, imagine que a mãe vai formar um feto de 3 quilos e vai formar esse feto inteirinho com o seu esqueleto mineralizado. Então, do zero, vai nascer uma criança com esqueleto formado. Esse cálcio todo vai ser retirado da alimentação e também do estoque da mãe, dos ossos da mãe, caso ela não tenha uma boa nutrição. Então, é importante esse estado gestacional ser acompanhado durante o pré-natal. Agora, Mariana, essa pergunta também, você já imaginou isso na adolescência? Aquele estado que ela devia estar ganhando e consolidando o conteúdo mineral, essa menina engravida? E geralmente na adolescência elas engravidam 1, 2, às vezes até 3 vezes. O que isso vai significar para o esqueleto dessa menina? Desastroso, né? Então, durante a vida reprodutiva, a gente já se preocupa, durante uma gravidez, a mulher perde de 3 a 5% do seu conteúdo mineral ósseo. Período de lactação, ela pode chegar a perder mais de 10%. Então, somando tudo, ela tem quase 15% de perda de massa óssea. Geralmente, isso se recupera depois de 6 meses, às vezes até 1 ano, depois que ela termina de amamentar. Então, você imagine, ela começa a perder no último trimestre da gestação, perde todo o período de lactação. Quando ela termina de amamentar, ela leva quase 1 ano para recuperar tudo. Agora, você imagine se ela engravida em seguida, entendeu? Não dá tempo desse esqueleto se recuperar. Durante o período de lactação, a mulher produz 1 litro de leite, mais ou menos. Ela perde quase 400 miligramas de cálcio diariamente. Então, ela tem que ser, sim, orientada para fazer uma nutrição rica em cálcio. Se isso não for possível, a gente suplementar durante o período de lactação. E também, esse período, ela não tem nem o estrogênio para protegê-la, pelo menos até o 6º mês. Então, mais uma preocupação ainda. Após esse período, é importante que ela também dê um espaço entre as gestações, para que ela se recupere. Então, gestação e lactação são períodos, assim, prejudiciais para a massa óssea, que naturalmente a mulher recupera, mas, importante, a nutrição, mais uma vez. Aqui o papel da nutricionista é fundamental e a nossa orientação também e suplementação. Na Unicamp, existe um programa específico para gestante, muito interessante, coordenado pela professora Fernanda Surita, que faz um trabalho lindo. Ela tem um trabalho no ambulatório de adolescentes, de gestação na adolescência, e no pré-natal. Tanto que os nossos residentes saem com essa conscientização maravilhosa da importância. E nesse grupo, é um grupo grande dela, que inclui tudo. Fisioterapeuta, nutricionista, terapia ocupacional, psicólogas, para que a gente promova essa preocupação com até o resultado, né, perinatal de uma mãe bem nutrida. Em relação a outras condições que seriam umas, assim, comorbidades, as doenças autoimunes, né, Mariana, que são mais frequentes, você como reumatologista pode dar uma aula disso, né? As doenças autoimunes são muito frequentes na mulher jovem, e muito mais no sexo feminino do que no masculino. Não só a doença autoimune afeta o osso, mas também o tratamento da doença autoimune, o uso dos glicocorticoides, que é um medicamento que nos preocupa bastante, e aí uma avaliação dessa massa óssea, principalmente se ela for fazer a longo prazo. Em relação a outras doenças, por exemplo, a endometriose, que está bastante frequente, cada 10% da mulher em idade reprodutiva, e o tratamento da endometriose, muitas vezes feita com análogo do GNRH, ou nos casos muito graves, o que nos preocupa também é a oforectomia durante a vida reprodutiva. Então, quando se faz uma oforectomia numa mulher jovem, ou uma radioterapia pélvica, lembrar também do câncer ginecológico,
o câncer de colo uterino é de mulheres jovens. Então, são mulheres, quer sejam operadas ou pelo tratamento radioterápico exclusivo, ela vai ter a sua castração, ou seja, vai diminuir os esteroides sexuais, e o osso é um tecido extremamente sensível ao estrogênio. Então, ela vai apresentar perda óssea, algo que ela teria aos 50, 60 anos, ela vai amamentar, ela vai ter aos 30, aos 20, entendeu? Então, é importante essa preocupação. Em relação a medicamentos, eu também lembro muito as pacientes com câncer de mama. Como a gente sabe, o câncer de mama é o câncer mais prevalente em qualquer país do mundo, inclusive no Brasil. Dados do INCA, do MEI, veja bem, do ano passado, 54 mil casos novos de câncer de mama, sendo que 1/3 deles são em mulheres que não estão na menopausa. E muitas vezes pelo tratamento, ou pela quimioterapia, ou então pela oforectomia, ou então pelo uso da hormonioterapia após câncer de mama, os inibidores de aromatase, elas vão desenvolver uma perda óssea. Então, todas essas mulheres, durante a vida reprodutiva, elas têm que ter, sim, o acompanhamento, elas têm que ter o suporte de tudo que a literatura tem, a literatura é muito robusta, com bom nível de evidência, para a gente cuidar dessa mulher, para que, além da patologia que ela tem, ela não venha sofrer também de osteoporose, das fraturas osteoporóticas. E, Mariana, sabe o que é triste a gente ver? Muitas vezes a paciente teve uma doença super complexa, uma endometriose grave, faz uma cirurgia robótica, se encontra, veja bem, curada da sua endometriose, que assim, são quadros que judiam muito da mulher, elas entram numa menopausa antes do tempo e muitas vezes não se preocupam, ninguém se preocupa, ela vai morrer de uma fratura osteoporótica. Pior ainda, a paciente com câncer de mama, ela teve um câncer, ela venceu um câncer, muitas vezes agressivo, que, veja bem, que ela fez um tratamento e ela teve, veja bem, todo o suporte de uma equipe médica comprometida para que ela aumentasse a sua longevidade, para que ela tivesse uma vida ativa. Mas às vezes esquecem da massa óssea. E no fim é aquilo que eu te falei, a fratura osteoporótica, para a gente ter uma dimensão, veja bem, é 3 vezes mais frequente que o câncer de mama. Uma fratura osteoporótica é o dobro do número que a gente tem de infarto e de AVC. Então, se a gente for lembrar de doenças que realmente levam à mortalidade, um infarto, um AVC e um câncer de mama, veja bem, é 1/3 do número de fraturas que a gente tem. E é bom lembrar que fratura mata. Veja bem, as pacientes que sofrem uma fratura de fêmur, 20 a 30% morrem no primeiro ano pós-fratura, entendeu? Além de tudo que significa, se elas tiverem a sorte de ficarem curadas, são pacientes que vão ter limitação da sua mobilidade, são pacientes que vão precisar de auxílio até mesmo para comer, para se vestir, para escovar os dentes, entendeu? Então, tudo que uma fratura pode causar. E algo que poderia ter sido prevenido, vamos falar bem a verdade, né? Desde a vida intrauterina dessa criança, através de uma suplementação durante um pré-natal, durante uma puberdade, para que seja bem assistida, com tudo que a gente tem de prevenção, ou então usar aquela janela de oportunidade da adolescência para que se ganhe o máximo de conteúdo mineral ósseo. E depois, durante a vida reprodutiva, olha quantas situações, as comorbidades, as doenças nutricionais, as doenças autoimunes, as doenças inflamatórias intestinais, o uso de medicação, que é muito frequente na nossa vida de ginecologista, os análogos do GnRH, os glicocorticoides é mais do universo reumatológico, né, Mariana? Os inibidores de aromatase, e sem falar, é claro, dos antidepressivos, os inibidores de recaptação de serotonina, que eles aumentam o risco relativo de ter uma fratura, é 1,7, não é nem um pouco desprezível. E momentos como esse que a gente está vivendo no mundo, né? Como a pandemia, o que afetou a saúde mental de todos, mas muito mais da mulher, né?
porque tem inclusive um relatório muito interessante da Organização Mundial de Saúde mostrando o que a pandemia impactou a saúde feminina durante esse ano e meio. O que impactou muito mais do que a vida do homem. Por tudo, pela doença, sim, pela redução dos métodos contraceptivos, pelo número de gestações não planejadas, pela falta de serviço de saúde, pela parada do uso até mesmo das medicações para osteoporose, por diminuição da assistência pré-natal. Então, assim, ficar em casa com o marido, com o filho, com o trabalho. Então, a saúde mental dessa mulher também foi altamente impactada. Então, assistência redobrada em relação à mulher, uso de medicamentos e a vida reprodutiva. O que chama muito a atenção, algumas coisas que você falou, doutor, é que a mulher, quando ela vai se preparar para gestar, né, já tem toda aquela gama de exames que faz antes, as sorologias, ácido fólico, tudo aquilo, e às vezes essa mulher não sabe disso, que ela pode perder até 15% da massa óssea em todo o processo e 400 miligramas de cálcio por dia de amamentação. Isso é muita coisa, gente. Então tem que se preparar também, né? Antes de gestar, além de todas as coisas que já são habituais, também tem que ter essa conversa, tem que suplementar cálcio. E muitas vezes você falou, né, doutora, às vezes não atinge nessa situação tão especial o que precisa na dieta e tem que suplementar também com comprimido em algumas situações específicas e também deixar uma vitamina D num alvo adequado, né, para essas pacientes. Porque ao longo, não só dos 9 meses, mas durante a amamentação, e ainda vai levar ainda mais ou menos uns 6 meses para recuperar essa massa óssea. Uma outra coisa que você chamou a atenção é que a osteoporose é uma doença de fato silenciosa, né? Essa mulher, ela travou uma guerra contra a endometriose, câncer, uma série de outras coisas, e se não cuidar, ela pode ter, pelo uso de medicações específicas, uma fratura e acabar sofrendo disso e até enfim, tendo piores desfechos por conta disso, né? E em situações muito especiais, às vezes a gente não precisa nem esperar que essa mulher tenha uma osteoporose para tratar. Se essa mulher está em uso de glicocorticoide, doses acima de 5 miligramas por pelo menos 3 meses, e já estiver na pós-menopausa, independente da densitometria, ela tem que fazer prevenção de osteoporose. Pacientes também em uso de medicações com inibidores de aromatase, nós também, dependendo dos níveis que tiver densitométricos, nós não esperamos estar, de fato, na osteoporose para tratar esta paciente, porque entendemos que ela está sob efeito de alguns fatores de risco para perda de massa óssea, né? Então, independente da densitometria, essa mulher vai ser tratada como tal para prevenir uma osteoporose. Então, essa uma das mensagens que eu acho que é bem importante frisar do que você muito falou, doutora. E só salientando isso que você falou, especificamente da paciente com câncer de mama, veja bem, o osso osteoporótico é o terreno mais fértil que existe para metástase do câncer de mama. Só lembrando que a metástase mais comum do câncer de mama é o tecido ósseo. E um tecido ósseo saudável, ele realmente pode ajudar na prevenção da metástase óssea. Então, na paciente, Mariana, com câncer de mama, tomando inibidor de aromatase, se ela tiver osteopenia, DMO de -2 e tiver fator de risco, neste momento a gente já começa tratamento. Falou perfeitamente. -2. A gente não vai esperar ela ter osteoporose, mesmo porque a gente vai estar predispondo essa mulher a ter a metástase óssea. Tem que lembrar disso. E uma coisa interessante, que os bifosfonatos, mesmo aqueles utilizados via oral, ou seja, não precisa ser como o Zometa, até falei, o ácido zoledrônico em dose alta, que a gente usa para metástase óssea, ou mesmo para prevenir, né, a metástase óssea. Veja bem, os orais, dose que a gente trata a osteoporose, ele tem um efeito sinérgico de prevenir, veja bem, a recidiva local do câncer de mama
e a recidiva regional, ou seja, a recidiva de linfáticos. Então, são assim duas doenças em que o tratamento é benéfico para os dois. Impedir a recidiva local e regional e impedir que você torne esse osso suscetível para uma metástase óssea. Isso é Então, muito isso importante. precisa ser muito bem pensado e realmente, Mariana, não é para esperar essa paciente ter osteoporose. Tratar já quando ela está osteopênica e com fator de risco. Isso puxa um gancho para a gente lembrar que os bisfosfonatos têm efeitos extraesqueléticos, né? Ele atua também nesse microambiente da evitar metástase e também, enfim, outros benefícios, até para risco cardiovascular, como foi associado redução de risco cardiovascular com alendronato, né? E tudo mais. Então, é isso perfeito, doutora, muito interessante. Tem algumas perguntas aqui, deixa eu ver. Então, algumas perguntas a gente já está respondendo, de amamentação, já falamos de puberdade. Estão perguntando mulheres jovens, doutora, mulheres jovens no seu consultório, você dosa vitamina D? É de rotina? Tem um alvo? Então, O que é que mulheres você jovens, deixa? Saudáveis, jovens isso, saudáveis. não. Jovens saudáveis, não. Jovens com fatores de risco para perda óssea deve ser dosado. Pacientes com síndrome de má absorção, pacientes com doença inflamatória intestinal, pacientes com antecedente de fratura, principalmente fratura de fragilidade óssea. Então, por exemplo, existem situações muito precisas para se dosar a vitamina D. Se quiser ainda estar mais atualizado com isso, a Febrasgo, nós escrevemos as recomendações Febrasgo para vitamina D. É um manual inteiro, tem vários capítulos em que a gente indica vitamina D, por exemplo, para pacientes com câncer, o que existe de evidência, pacientes, por exemplo, com doenças cardiovasculares, quando dosar na gestação e na lactação. Então, o manual inteiro. E tem um capítulo exclusivo de quando dosar a vitamina D. E lá a gente fala todas as indicações. Então, aquelas que usam medicamentos que afetam o metabolismo da vitamina D, por exemplo, as pacientes com doença renal, as pacientes que têm algum problema maior, é claro que a gente dosa sim. Aliás, independente da idade. Mas tem indicação precisa, porque é um exame caro e a nível de saúde pública vai ficar inviável se a gente dosar a vitamina D para Perfeito. universalmente. Perfeito. Acho que a gente tem que se preocupar com os grupos de risco, né? Pacientes que já tiveram fratura, pacientes, né, osteoporóticos, idosos, pacientes com doenças autoimunes, com síndromes de má absorção, doentes renais crônicos, né? Diabéticos. Esses são os grupos de risco que a gente tem que manter um alvo, de maneira geral, entre 30 e 60 de 25-hidroxivitamina D, né? Uhum. Tem, tem uma das perguntas, quem está entrando aqui, doutora Ana, é sobre insuficiência ovariana precoce. Mulheres que entram com insuficiência ovariana precoce, como que a gente vai monitorar? A gente monitora como se fosse uma paciente, como qualquer outra paciente no pós-menopausa? Como funciona isso? Olha, essa pergunta é importantíssima, importantíssima. A gente não pode ter o conceito que a gente tem para a menopausa tratar, veja bem, a paciente jovem. Por quê? A paciente com insuficiência ovariana prematura, ou seja, durante a vida reprodutiva, o nível estrogênico é muito alto. Então, por exemplo, a gente tem ali em torno de 50, 70 picogramas de estradiol na fase folicular tardia. Aí a gente tem um pico de estradiol durante a ovulação, em torno de 400, e na segunda fase do ciclo, em torno de 100, 120 de estradiol. Lembrar que a terapia hormonal da pós-menopausa, a gente usa a mínima dose eficaz para a gente ter o máximo de benefício e o mínimo de risco. Então, jamais a gente vai atingir uma dose hormonal para a manutenção de osso com uma dose que a gente usa numa mulher de 50 anos, numa mulher de 20 ou 30. A gente tem que manter um nível de estradiol semelhante ao que ela teria na idade dela,
se ela não entrasse numa menopausa antes do tempo, ou, por exemplo, se não fossem retirados os ovários dessa mulher durante a vida reprodutiva, como a ovarectomia, se ela não tivesse feito uma radioterapia pélvica. Então, a dose sempre vai ser o dobro, para a gente manter um nível sérico entre 70 ou 100, igual à vida reprodutiva. Lembrar que, quando se fala de hormônio e saúde óssea, tanto faz a via hormonal que você use, se é via oral ou se é via não oral. Ali, o que mais importa é a dose. A dose, sim, é fundamental. O efeito ósseo é dose dependente. Então, na mulher com insuficiência ovariana prematura, ou forectomizada antes dos 40, 44 anos, ou que fez algum tratamento que levou ela à menopausa antes, entre 40 e 44 anos, abaixo disso, ela vai receber o dobro. Então, se for estradiol, ela vai receber de 2 a 4 miligramas. Se você estiver tratando essa mulher com pílula, você vai dar uma pílula acima de 15 ou 20 microgramas de estradiol. Acima de 10 microgramas, já é adequado, porque o estradiol é 100 vezes mais potente que o estradiol natural. Então, se for um estrogênio conjugado, a gente vai dar de 1,25 miligramas. Se for transdérmico, é 100 microgramas. Então, depende muito do tipo de hormônio que a gente usa, mas sempre lembrar, mulher jovem é sempre maior. E lembrar também que, veja bem, muitas vezes elas são jovens, estão em insuficiência ovariana, mas elas vão engravidar através de uma ovodoação, ou vão engravidar porque muitas vezes elas congelaram o óvulo dela antes de entrar na menopausa. Então, como essa mulher, ela tem, veja bem, muitas vezes a possibilidade de engravidar, a gente não vai dar drogas, por exemplo, que vão impregnar nos ossos. Mesmo porque, Mariana, a gente não sabe nem veja, o efeito que vai ter no feto, por exemplo, de um bifosfonato. Então, na mulher jovem, sempre a primeira linha de tratamento é, sim, o hormônio. A terapia hormonal ou a pílula, para que você mantenha níveis altos e que a gente possa tratar muito tempo. E caso ela venha engravidar, é importante, sim, nessa gravidez, que ela não tenha risco com nenhuma medicação que ficou impregnada durante o período que ela tratou essa massa óssea dela. Perfeito. Então, a abordagem da mulher jovem é completamente diferente da abordagem que a gente faz na mulher no climatério. Tem até uma pergunta sobre isso, que a gente daqui a pouquinho, infelizmente, vai ter que encerrar. Doutora Adriana, inacreditável, tá tão gostoso. Ô, Mariana, assim, a pauta dessa live devia ter assim, uma só de puberdade, uma só de vida reprodutiva, uma só de paciente oncológica, uma só de paciente no climatério, e nós podemos fazer umas 4, viu? Parte 1, parte 2, parte 3, né? Com certeza. Tem até, só para fechar esse assunto, só para não deixar perdida a pergunta da doutora Gabriela Rezende, que ela fala disso. Paciente com insuficiência ovariana muito precoce, que tem gestação por FIV ou ovodoação, se seria interessante realizar densitometria antes da gestação dessa mulher. Ai, Gabriela, muito complexa essa pergunta. Né? A Gabi aqui conheço bem, foi nossa residente, faz ginecoendócrino, ela realmente só podia vir dela mesmo essa pergunta. A Gabriela, muitas vezes, ela já tem indicação de fazer essa densitometria até antes da gravidez. Às vezes, se ela nem estiver pensando na gravidez, às vezes o que levou ela a essa insuficiência ovariana prematura ou essa perda de massa óssea já tem a indicação dela já fazer a densitometria, mesmo que ela nem queira engravidar. Mas é importante a gente ter noção para a gente fazer, claro, todas as medidas preventivas e até mesmo, Gabriela, para a gente ter uma noção de como ela estava antes e depois do período que ela terminar a lactação dela, ver como está a massa óssea, se houve recuperação ou não, e da pressa que a gente vai ter realmente de recuperar essa massa óssea dela depois do período que ela amamentar. E ela também é uma paciente que todas aquelas medidas de prevenção que a gente faz no pré-natal normal
tem que ser redobrado, redobrado. E não só isso, é uma paciente que a gente sempre vai, assim, incentivar a atividade física, fazer a prevenção de quedas, porque lembra que gestante, como muda o centro de gravidade, a progesterona deixa as articulações mais frouxas, ela tem mais risco de cair. E se ela já tiver uma osteopenia importante, a gente tem que realmente prevenir quedas nessa gestante, entendeu? Então, é fundamental a gente ter essa avaliação da massa óssea antes dela engravidar. E mais uma coisa, se essa gestante ficar se queixando de dor nas costas ou uma dor no pós-parto, principalmente femoral, pelo amor de Deus, não vamos falar que isso é acomodativo da gestação. É uma Verdade. paciente que a gente vai investigar a fratura. Porque o grande problema dessas mulheres é o quê? Que elas fraturam durante a gestação e todo mundo fica falando: ah, mas é assim mesmo. Imagine, grávida tem dor em tudo quanto é canto. Ah, mas você conhece uma grávida que não tem dor nas costas? E às vezes ela está com uma fratura. Eu mesmo tive um caso de uma paciente que tinha tudo quanto é fator de risco antes, passou uma gravidez boa, no pós-parto ela tinha uma dor que ela não conseguia pôr o pé no chão. E aí foi em vários médicos, todo mundo investigando trombose, que ela tem também, trombofilia. No fim, Mariana, era uma baita Uma fratura de fratura. fêmur, entendeu? Então, jamais a gente ia falar que essa paciente, ah, mas é dor, ah, porque você está muito deitada. Chegaram a falar para ela até que ela estava deprimida e que aquela dor era meio fantasminha, entendeu? E não é, né? Sempre tem Então, que valorizar. vida, a gente tem que realmente valorizar. Doutora Adriana, nossa, tem agora várias perguntas interessantes. A gente está nos 8 minutos finais aqui da live. Eu queria só entrar no pós-menopausa, se pudesse falar algumas palavrinhas de quando pedir a densitometria pela primeira vez para a mulher, de maneira geral, e entrou na menopausa, qual que é aquela janela de tempo que a gente tem que se preocupar com a perda de massa óssea? Uhum. Bom, de tudo isso que a gente falou, se a gente for falar de incidência, claro que a pós-menopausa é o período em que a mulher vai ter uma perda rápida de osso. Então, a partir do momento que ela entra na menopausa, os primeiros 5 anos, um terço, Mariana, da população mundial acima de 50 anos vai ter osteoporose. Isso é uma imensidão de gente, entendeu? Um terço. E vão sofrer uma fratura logo no início, já nos primeiros 5 anos. Lembrar que é uma mulher extremamente jovem. No último estudo epidemiológico feito no Brasil, a idade da menopausa, a média nossa populacional é 46 anos. Isso significa ter uma fratura 50, 51, quando a mulher está no auge da vida reprodutiva. Além do mais, a mulher sempre é o apoio ali da família. Ela cuida tanto dos filhos, adolescentes que estão na faculdade, que precisam sim desse suporte, cuidam muitas vezes da carreira dela, por ela estar no auge da carreira, e tem que lembrar que nessa idade ela tem pais idosos, que é ela que cuida também. Imagine uma fratura nessa paciente, não só ela, mas a família inteira vai sofrer muito. Então, por esse motivo, o período de climatério, primeiro pela alta incidência, pela alta importância, merece todo o cuidado. Então, a paciente que entra no período de climatério, hipoestrogenismo, uma das avaliações que a gente faz é dos fatores de risco para osteoporose e para fratura. E se houver indicação, já pedir ali a primeira densitometria. Então, se ela for baixo peso, baixo índice de massa corporal, se ela tiver uma condição médica que predisponha ela ao risco de fratura, se ela tiver, por exemplo, uso de medicamentos que também façam com que ela tenha perda óssea, se ela tem antecedente de fratura, se ela tem pais com antecedente de fratura, principalmente fratura de fêmur, se ela fuma, se ela bebe. Assim, são tantos fatores de risco que ela mereceria uma avaliação da massa óssea. Mas para facilitar para a gente, existe o FRAX, que é esse instrumento da Organização Mundial de Saúde, que também a gente pode fazer o FRAX para ver se ela merece, se ela teria uma indicação mais precisa para fazer uma densitometria óssea. E aí, assim, a gente indicar. Pelo
Ministério da Saúde, portaria do Ministério da Saúde, e também pelas recomendações, os guidelines internacionais da Sociedade de Densitometria Clínica, é para fazer aos 65 anos. Ou então, na pré-menopausa ou na menopausa, desde que ela tenha fatores de risco. E grande parte, né, Mariana, tem. E o que fazer com essa paciente? Além de tudo que a gente já faz, dos cuidados de profilaxia, de prevenção, um cuidado nutricional, mais uma vez, uma adequação de cálcio, vitamina D, ingestão de proteína, atividade física regular, bons hábitos de vida, então não fazer uso excessivo do álcool, parar de fumar, todas essas questões, prevenção de quedas, aí sim, se ela tiver sintomas ou se ela tiver alto risco para fratura, iniciar a terapia hormonal desde que ela não tenha contraindicação. E se ela tiver contraindicação, cuidar de forma também farmacológica ou não, para que ela não perca a massa óssea, né? Então, sempre a gente tem que cuidar e também no climatério. Perfeito, doutora. E lembrar que aqui o osso mais suscetível a essa queda do estrógeno é o osso trabecular, é a coluna. Essas mulheres podem fraturar a coluna e até 70% das vezes não vai ter sintoma nenhum, só vai perceber lá na frente quando começa a reduzir a estatura e ficar cifótica, né? A maior parte das fraturas de coluna são assintomáticas e nós devemos fazer busca ativa de fratura de coluna, né? E o osso trabecular, que é o osso metabolicamente ativo, é o que mais sofre, né? Logo com a menopausa. Doutora Adriana, a gente vai ter que fechar para poder salvar a live, salvar essa aula que você deu para a gente. Eu gostaria de agradecer muito, agradecer a sua participação, agradecer a participação de todos e convidar todos a seguir o perfil da Abraço, a baixar o Manual Brasileiro de Osteoporose, que foi feito com muito cuidado e carinho. Muito, muito obrigada, doutora Adriana. Mariana, sou eu que agradeço. Agradeço o convite. Você não sabe o quanto me deu alegria estar aqui hoje com você. Obrigada. Uma jovem pesquisadora, de uma carreira tão bonita como a sua. Agradecer a Abraço por essa oportunidade, por essa iniciativa. Aliás, a Abraço está dando um show, viu? Olha, parabéns por tudo que vocês têm feito e por levar a saúde óssea para muitos pacientes, para a população do Brasil, e a gente está chegando até eles através da orientação para a classe médica, através desse manual que não tem custo nenhum, pode baixar, pode recomendar, para que todos os médicos estejam capacitados a cuidar da saúde da nossa população. Muito obrigada, doutora. Um grande abraço. Um abraço. Um abraço a todos. Até logo. Abraço a todos. E olha, muito obrigada. Deixa eu fazer um agradecimento especial aqui a todos que estiveram com a gente aqui na live, a todos que fizeram perguntas. E olha, quanto carinho de vocês. Eu agradeço todos os elogios, o carinho, e falar que eu tenho o maior prazer de cuidar de vocês, as que são minhas pacientes e estão aqui. Tchau. E minhas alunas também que estão aqui. Muito obrigada por ter o privilégio da presença de vocês hoje. Um abraço a todos. Muito obrigada. Obrigada, doutora Adriana. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada.